Oi, eu sou a Ana Ribeiro, esse aqui é o Desafio do IG. Nosso assunto de hoje é igreja e homossexualidade. A gente tem aqui o Padre Beto, que foi excomungado da Igreja Católica porque defende o amor gay. E o Lula Ramírez, que é o coordenador da ONG LGBT Corsa e membro da Pastoral da Diversidade. Padre, o senhor foi excomungado da igreja porque defendia o amor gay. O Papa Francisco fez alguns comentários positivos aos gays na igreja. Será que a sua punição não foi porque você era uma autoridade dentro da igreja e os fiéis gays têm um espaço melhor na igreja hoje em dia? Eu acredito que sim. Agora, eu não vejo as colocações do Papa Francisco como colocações positivas, não. Eu acho que frente a toda a história da igreja, nós podemos enxergar algo de positivo aí. Claro, mas veja bem, o Papa Bento XVI dizia que os gays eram uma ameaça ao futuro da humanidade. Certo. O Papa Francisco diz, quem sou eu para julgar? Se chegar um gay de coração aberto na igreja, a gente vai receber. Mas ainda é uma pessoa a ser julgada. Quer dizer, quando ele diz assim, quem sou eu para julgar? Olha, não tenho que julgar. Se eu trato o homossexual, não. A conotação é diferente. É como a adúltera que é trazida para o apedrejamento e Jesus fala assim, bom, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. É diferente, nós estamos falando de uma adúltera. Agora, quando a gente fala de um gay, a gente está falando de um ser humano que tem uma sexualidade. E essa sexualidade é uma sexualidade como a heterossexualidade, com a bissexualidade. Claro. Então aqui não cabe julgamento. Quem sou eu para julgar? Ele não está falando do gay, ele está falando dele. A ideia do julgamento já significa que tem... Claro, por favor. Então, olha, eu acho o seguinte, porque a pergunta, na verdade, porque o Papa disse de quem sou eu para julgar. Sim. Isso. Então ele está dizendo, eu não vou julgar. Isso, está falando dele, não do gay. Ele está falando dele. Ele está falando que ele não vai julgar. Isso. E ele, na verdade, como autoridade maior na igreja, está dizendo, se eu não vou julgar... Quem são as outras pessoas, ninguém mais cabe julgamento. Ninguém mais cabe julgar. Mesmo assim, nós estamos tratando o gay como alguém que pode ser julgado ou não. Passível de julgamento. É passível de julgamento, claro. Gente, claro. Peraí, se alguém que diz quem sou eu para julgar, está dizendo, eu me recuso a julgar. Não existe motivo para julgar. E ninguém deve ser julgado. Tá. Entendeu? Por causa disso. Não, aí já é uma interpretação além do que foi dito. É como, por exemplo, falar das minorias existenciais, né? Que ele também falou. Periferias existenciais. O que é periferia existencial? Eu acho que é um Espera, gente, espera só um pouquinho, não vamos perder o foco. Lula, você diz então que é um avanço ouvir o Papa Francisco dizer isso. Sem dúvida. Mas não acontece aquilo que já existia na igreja, que é assim... Vamos aceitar o gay, mas não aceitar a homossexualidade? De aceitar o pecador, mas rechaçar o pecado. Exato. Né? Essa é uma posição antiga, não só da Igreja Católica, como das outras igrejas protestantes ou evangélicas. Né? No caso dos homossexuais, em primeiro lugar, a gente precisa discutir se isso é de fato um pecado, né? Porque não existe um consenso. Eu estou te perguntando, você não acha que o que está acontecendo na igreja hoje, sim, você que acredita que a posição do gay dentro da igreja está mais aberta? Com certeza. Eu acho você não acha que o que está acontecendo é isso? Ô Lula, com certeza, gente, vocês são extremamente discriminados. Sim, hoje, com a renovação carismática presente, com esse papado de João Paulo II, eu, por exemplo, eu fiz uma celebração de 2 gays em Belém. Tá? Do casamento? 3 semanas atrás. Porque eu sou excomungado agora, então eu tenho a liberdade de fazer. Não é? E eu postei na minha página. Aonde, padre? Desculpa te perguntar. Foi em Belém do Pará. Mas aí você vai a uma igreja... Não, vou a um buffet. Não é? Eu não posso fazer em nome da Igreja Católica e muito menos uma igreja. Não é? Então você deu uma bênção. Eu dei uma bênção, isso. Fiz um casamento. Tá. Eu postei na minha página, Padre Beto Bauru, o que eu recebi de ofensas. Eu vi. De ofensas de grupos católicos. Eu vi. E são jovens que foram criados nessa igreja de João Paulo II e Bento XVI. Então vocês são extremamente discriminados. Tanto pela igreja quanto pelos fiéis. Quanto pelos fiéis. Olha,
Outro dia, um padre, que é um frade dominicano, me falou uma frase que eu acho que cabe muito para essa questão da homossexualidade, né? A igreja é um transatlântico. Para ela mudar de direção, demora muito tempo, né? Então, eu acho que... Por que eu estou dentro da igreja? Porque eu acho que essa é uma mudança que precisa acontecer, mas que vai levar muito tempo. Talvez eu não esteja vivo para ver essa mudança. E isso não me faz... eu não me comprometo menos na tentativa dessa mudança do que se eu quisesse ver. Mas a declaração do Papa Francisco já é uma mudança. Então, mas o que eu queria chamar a atenção é que antes, né, eu estou num processo de participar desse grupo da Pastoral da Diversidade desde 2011, quando ainda era o Bento XVI. Então, onde supostamente eu não teria nenhum motivo, né, para voltar para a igreja e dizer, não, nada mudou e eu vou continuar fora. Eu acho que, né, tem havido um debate, né, que é muito importante e que com o Papa Francisco, ele ganhou força. Sim. Então, eu acho que precisa ficar muito claro... E aí uma declaração como a do Papa Francisco, ela influencia a igreja e os fiéis também? Com certeza, com certeza. Agora, eu acho que precisa ficar bem claro que a declaração do Papa não significa que a doutrina, que o magistério da igreja mudou. Isso não mudou. Não mudou, né? exatamente. Mas o que mudou é o ambiente que agora está mais aberto para se discutir isso. Tá. Lula, o que se falava... Eu não vejo isso. O que se falava antigamente, né, escondido, hoje se começa a ser dito publicamente. Lula, mas essa para mim é a diferença. Isso você está vendo por fora, para fora da igreja, não dentro da igreja. Eu não vejo dentro da igreja. Eu sou um exemplo. Não. Quando é que você viu que um padre foi excomungado? Não é afastado, não é suspenso de ordem. O que significa, padre? Explica. Excomunhão é a pena de morte no catolicismo. Ela só não é executada porque o Estado é laico. Tá. Se o Estado não fosse laico, hoje eu seria uma pessoa queimada viva. Já teria sido queimado vivo. Então, eu não estou proibido de entrar numa igreja, eu estou proibido de receber qualquer tipo de sacramento. Se eu passar mal aqui e vocês falarem assim, pô, ele é um padre, vamos chamar um outro padre para uma unção dos enfermos, o outro padre não pode vir. Tá. Entendeu? É a pena máxima. Então, por quê? Porque um padre simplesmente falou que a moral sexual da igreja está atrasada, ela precisa estar atrasadíssima, ela precisa mudar, entre outras questões, a homossexualidade precisa ser aceita, como qualquer outra sexualidade. Porque a homossexualidade já é aceita no parâmetro da lei, no parâmetro social também. E muito. Nas gerações novas que estão aí. Novas, eu conheço uma... gente, aí que eu acho que está a questão, porque a gente tem... Vamos ver a situação hoje no Brasil. Você tem... Por que as pessoas do mesmo sexo hoje podem ir a um cartório e casar? Porque você tem uma decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, mas não é uma decisão do Congresso Nacional. Por quê? Não é ainda, porque não é, exato. Se a gente for pegar, tem segmentos inteiros da sociedade brasileira que resistem a isso, entendeu? Então entre eles o catolicismo. Exatamente. Não, então, mas com certeza. Mas o catolicismo não dá, gente, para dizer que o catolicismo seja uma coisa monolítica, entendeu? Porque não é. Mas uma coisa são as comunidades eclesiais de base, que é minoria. Outra coisa não é. Depende, pelo amor de Deus. Ué, depende de onde você. Eu cresci na década de 80. Eu cresci na década de 80. Agora, se você falar que PJ, Pastoral da Juventude e comunidades eclesiais de base tem uma expressão representativa na igreja, é uma visão distorcida da realidade. Hoje, o que tem uma expressão realmente depende muito de qual região você está falando, de qual diocese. Eu estou falando de Brasil. Né? Eu estou falando de Brasil também. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que nós não andamos pelos mesmos lugares, nível de Brasil, não conversamos com os mesmos... Talvez. Porque eu acho o seguinte, um gay pode frequentar a igreja e ficar discreto. Ele não precisa nem dizer para ninguém que ele é gay. Isso acontece. Agora, o que acontece, por exemplo, se um travesti vai à igreja, ou um transexual? Ou uma drag queen. Ou uma drag queen, exato. Não tenho essa experiência para relatar, mas eu acho que com o passar do tempo isso vai acontecer. Agora, não dá mas também hoje em dia a visão da igreja qual que é com relação a um transexual, por exemplo, que é uma aberração, talvez. A posição oficial seria visto como de dizer
que existe a condição homossexual e que ela não é um pecado e que seria pecado você praticar os atos homossexuais. Que né? absurdo, Lula. É um absurdo, eu concordo, concordo. Acontece que, né, essa posição, ela está fundamentada numa visão do ser humano que está ultrapassada. Perfeito. Né? Então, é isso que precisa mudar, é isso que precisa... E o paralelo que eu faço é o de quando a igreja achava que a Terra era o centro do universo. E ela demorou, sabe, mais de um século... Então, quando é que Galileu recebeu a sua absolvição? Muito recentemente. Com o João Paulo II. Pois é, então. Não é? Mas agora, recebeu. quantos gays terão que morrer e assassinados, Sim. tá? Até chegar um papa que vai dizer assim, olha, grupo LGBT, perdão. Exato, vamos esperar esse dia chegar. Deixa eu interromper vocês, porque agora chegou o momento do Em Xeque, que é o último momento do nosso programa, que o Padre Beto faz uma pergunta para o Lula Ramírez e Lula Ramírez faz uma pergunta para o Padre Beto. Padre Beto, começa você. Lula, se de repente fosse descoberto um achado arqueológico que nos revelasse que Jesus era gay e tinha um relacionamento com o discípulo muito amado, como no Evangelho de São João, como é que você acha que a Igreja Católica se comportaria? E as igrejas evangélicas? Eu acho que, em primeiro lugar, demoraria séculos para as pessoas entenderem ou não rechaçarem essa descoberta científica, dizendo, não, isso é uma armação. Isso deve ter sido aquele Padre Beto que colocou esse sítio arqueológico, né? Agora, eu pergunto assim, sabe, é a mesma coisa, quer dizer, a figura que a gente tem hoje de Jesus é uma figura, né, de alguém branco, de cabelos longos, de olhos claros, que não corresponde à população da Judéia e da Galiléia na época de Jesus. Então, assim, né, o que aconteceu, sabe, porque qual é a diferença, né, de se Jesus teve ou não um relacionamento com João, se ele teve ou não um relacionamento com Maria Madalena, né? Também são hipóteses, né? Agora, isso, a meu ver, não muda uma vírgula das coisas que ele disse, da mensagem que ele trouxe, entendeu? Então, eu acho que, né, causaria alvoroço e as pessoas teriam que dormir com esse fato, né? Perfeito. Essa é a questão. E a minha pergunta é, mas vamos então imaginar que, eu estou dizendo que é um processo longo, mas que esse processo, por algum milagre, ele fosse apressado. E daqui 20 anos a igreja dissesse, não, olha, realmente nós revisamos e a homossexualidade, ela é tão válida, tão legítima quanto a heterossexualidade. Você voltaria para a igreja? Não voltaria para a igreja, porque a proposta da igreja, seja ela qual for, é uma proposta que cria a mentalidade de rebanho. Ou seja, as pessoas vão aceitar os gays porque a igreja disse que gay não é pecado. Enquanto a igreja não disser que gay ou homossexual, a prática homossexual não é pecado, deixa eu entender o rebanho uma coisa. vai aguardar e vai viver na dupla vida, ou seja, na hipocrisia. Então, como por exemplo os contraceptivos, não é? A grande maioria dos casais do ECC, eu tenho certeza que usam contraceptivos, já fizeram vasectomia ou laqueadura, mas se silenciam, não é? E falam simplesmente que tentaram fazer uso do método da tabelinha. Não é? Enquanto a igreja não disser isso, o rebanho não segue. E mentalidade de rebanho já não serve mais para o século XXI. Mas, Padre Beto, então eu te pergunto, durante quanto tempo você foi padre? Eu fui padre 15 anos e a minha vocação nasceu numa época em que a igreja permitiu o debate, permitia a discussão. Na década de 80, eu discuti como seminarista, com o meu reitor de seminário, numa sala de aula, sobre o divórcio. Ele defendendo o casamento e eu defendendo a possibilidade do divórcio. Como seminarista, sem medo de ser mandado embora, nada. Eu cresci numa igreja de Dom Pedro Casaldáliga, de Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, enfim, de homens, de Helder Câmara, de homens que permitiam o diálogo e que a gente se espelhava nele. Então a gente tinha uma esperança de uma igreja dialogal. Hoje nós não temos essa igreja, não. Os grandes homens que estão aí são homens autoritários. E aí, com o tempo... Deixa eu só concluir, porque o programa está chegando... Com o tempo eu aprendi que, infelizmente, igreja não é proposta para o século XXI.
Então é isso. Essa é uma questão muito complexa, a gente não vai conseguir concluir ela hoje. Muito obrigada, esse foi o desafio do IG.